Imagine isso. Uma vasta e indomada borda do mundo onde o solo despenca em um oceano sem fim. E o céu se estende como um teto inquebrável. Nesse espaço solitário, uma figura gigantesca se ajoelha. Suas costas curvadas sob um peso que nenhum mortal poderia sequer imaginar. Seus músculos tremem, sua respiração é pesada, mas ele não pode vacilar, nem por um momento. Este é Atlas, o titã condenado a carregar os próprios céus. Sua história não é apenas de punição, é um conto de força, rebelião e um legado que molda como vemos o mundo até hoje. Então vamos mergulhar no mito de Atlas, uma figura cujo fardo se tornou um símbolo das lutas de toda a humanidade, e descobrir as camadas de sua incrível jornada. Atlas é um nome que ecoa pela história, frequentemente retratado como um gigante poderoso segurando a terra inteira em seus ombros. Mas vamos esclarecer um mal-entendido comum de imediato. Nas antigas histórias gregas, Atlas não estava carregando a terra de forma alguma. Ele foi encarregado de sustentar a esfera celestial, o vasto domo dos céus que separa o reino divino do mundo mortal abaixo. Isso não era apenas um peso físico, era uma responsabilidade cósmica, um dever de manter o universo em equilíbrio após uma guerra devastadora que mudou tudo. Mas Atlas é mais do que um símbolo de trabalho interminável. Em algumas histórias, ele é um rei, governando os confins mais distantes do oeste. Em outras, ele é um guardião de tesouros sagrados, e em tradições posteriores, é até mesmo um sábio mestre que presenteou a humanidade com o conhecimento das estrelas. Sua história se entrelaça por batalhas épicas, encontros com heróis lendários e até mesmo na forma como nomeamos e mapeamos nosso planeta hoje. Vamos explorar a vida de Atlas, o titã sentenciado a carregar os céus pela eternidade. Para entender verdadeiramente Atlas, precisamos começar por suas origens, enraizadas profundamente na árvore genealógica da mitologia grega. Ele não era apenas qualquer titã. Pertencia a uma linhagem poderosa que moldou o destino de deuses e humanos. Atlas era filho de Iapto, um dos 12 titãs originais, e de Cleme, uma gentil ninfa do mar da linhagem das Oceânides. Iapto representava as duras realidades da vida humana, mortalidade, sofrimento e as feridas que marcam nossa existência. Clemenê, por outro lado, trazia um toque mais suave, encarnando graça e força nutridora. Juntos, eles tiveram 4 filhos, cada um simbolizando uma parte diferente da experiência humana. Havia Prometeu, astuto, conhecido por criar a humanidade e roubar o fogo dos deuses. Havia Epimeteu, o irmão ingênuo cujo nome significa pensamento posterior, infame por aceitar Pandora e sua caixa de problemas. Depois havia Menoécio, o imprudente e violento, cuja arrogância levou à sua ruína. E finalmente, havia Atlas, o mais forte de todos, marcado por uma resistência que definiria seu destino eterno. Para os antigos gregos, esses 4 irmãos não eram apenas seres divinos, eram espelhos da própria humanidade. Prometeu representava engenhosidade e desafio, Epimeteu representava tolice e erros, Menoécio representava destruição e orgulho, e Atlas representava a pura vontade de resistir, não importa o custo. Desde o início, Atlas era visto como a personificação da força, aquele destinado a carregar um fardo mais pesado do que qualquer um de seus irmãos poderia imaginar. Na Teogonia de Hesíodo, um dos primeiros registros escritos dos mitos gregos, Atlas é apresentado não como um governante ou pensador, mas como o titã forçado a ficar na borda do mundo, sustentando o oceano, como céus. Enquanto outros titãs foram acorrentados nas profundezas escuras de Tártaro após sua rebelião, a punição de Atlas era única. Sua incrível força o destacava,
tornando-o o único capaz de suportar uma carga tão monumental. E assim, ele foi amaldiçoado a fazê-lo para sempre, uma figura de poder bruto ligada a uma tarefa interminável. Os gregos não costumavam se deter em descrições detalhadas de seus deuses e titãs, mas como Atlas, sua presença física era central para sua identidade. Ele não era retratado como belo ou régio, mas como uma força imponente da natureza, construído para a resistência em vez da graça. Textos antigos como os de Hesíodo o descrevem simplesmente: um gigante na borda mais distante da terra, seus ombros tensionados sob o peso do céu. Não há menção a um trono ou coroa, nem símbolos de realeza, ou poder além da pura força gravada em sua forma. Ele era um pilar vivo, seu corpo preso em uma luta permanente contra os céus acima. A arte grega antiga, como pinturas em vasos e entalhes em templos, capturou essa imagem com clareza marcante. Atlas com os braços erguidos, músculos tensos, como se fosse ao mesmo tempo homem e pedra, sustentando o teto do mundo com cada grama de seu ser. Com o tempo, porém, essa imagem evoluiu. Na época dos romanos e, mais tarde, durante o Renascimento, os artistas começaram a mostrar Atlas carregando não os céus, mas a própria terra. Estátuas e pinturas o retratavam com um enorme globo nas costas, os oceanos e continentes mapeados em sua superfície. Isso não era fiel aos mitos gregos originais, mas causou um impacto poderoso. A ideia de um único ser, sustentando o mundo inteiro, tornou-se um símbolo duradouro de fardo e responsabilidade. Hoje, quando a maioria das pessoas pensa em Atlas, imagina esse gigante cansado curvado sob um globo, representando o peso esmagador da existência. É um mal-entendido que se tornou parte de seu legado, transformando-o de um guardião da ordem cósmica em um ícone universal de luta e perseverança. Mas vamos nos aprofundar em quem era Atlas além de seu fardo. Seus laços familiares pintam um quadro mais completo de seu lugar na mitologia. Como filho de Iápeto, ele herdou um legado de rebelião contra os novos deuses, os olimpianos liderados por Zeus. Seus irmãos desempenharam seus papéis na história da humanidade. Prometeu com seu presente do fogo, Epimeteu com seu erro trágico e Menoécio com seu orgulho destrutivo. Atlas, no entanto, destacava-se por sua força, uma característica que o definia e o condenava. Ele não era apenas um irmão, era também pai de muitas filhas que levaram seu nome às estrelas e aos mares da mitologia grega. Havia as Hespérides, as ninfas que guardavam as maçãs douradas da imortalidade em um jardim na borda oeste do mundo. Havia as Pleiades, 7 irmãs que se tornaram uma constelação no céu noturno, e por meio de uma delas, Maia, Atlas tornou-se avô de Hermes, o rápido deus mensageiro do Olimpo. Ele também gerou as Íades, ninfas ligadas à chuva e à tristeza, e Calipso, a encantadora que manteve Odisseu cativo em sua ilha. Por meio de seus filhos, a influência de Atlas se estendia das profundezas do oceano às alturas dos céus, incorporando seu legado pelo mundo grego. Agora, vamos falar sobre o papel de Atlas no grande esquema das coisas. Ele é mais famoso por sua punição, mas há mais em seu caráter do que apenas trabalho interminável. Ao contrário de Prometeu, que é lembrado por sua inteligência afiada e esquemas ousados, Atlas é uma figura mais silenciosa nas histórias que sobreviveram. Ele não fala muito, sua presença por si só conta sua história. Ele não é um estrategista ou trapaceiro, sua história é de resistência por pura endurance. Sob o peso dos céus, ele se tornou um emblema vivo de resiliência. Um lembrete de que, às vezes, força significa apenas segurar firme quando tudo te empurra para quebrar. Enquanto Menoécio se enfurecia, Prometeu conspirava e Epimeteu tropeçava, Atlas resistia. Sua personalidade não é moldada por escolhas ou palavras,
mas pela realidade inflexível de seu destino. Zeus colocou o céu em seus ombros, e Atlas não teve escolha senão carregá-lo. No entanto, ele não estava totalmente sem poder ou propósito. Sua força era incomparável, uma força tão grande que ele podia sustentar o que ninguém mais poderia. Em algumas histórias posteriores, ele é até creditado com sabedoria, descrito como o primeiro professor de astronomia. Se ele carregava os céus, quem melhor para estudar seus padrões e segredos? Escritores da antiguidade sugeriram que Atlas mapeou as estrelas, rastreou o caminho do Sol e ensinou os humanos a ler o céu noturno. Nessa perspectiva, ele não é apenas um titã punido, mas um portador de conhecimento, transformando seu sofrimento em um presente para a humanidade. Essa dualidade, rebelde e pilar da ordem, sofredor e sábio, torna Atlas uma figura fascinante. Sem ele, os gregos acreditavam, os céus poderiam desabar sobre a terra, mergulhando o mundo no caos. Seu fardo era tanto uma maldição quanto uma necessidade, uma punição que também mantinha o universo unido. Para entender por que Atlas acabou com esse destino, precisamos voltar ao maior conflito da mitologia grega, a titanomaquia, uma guerra de 10 anos entre os antigos titãs e os emergentes olimpianos. Essa não era uma batalha de mortais, mas um choque de imortais que abalou as próprias fundações da realidade. Os titãs, liderados por Cronos, eram os deuses mais antigos, filhos de Urano e Gaia, que haviam governado muito antes de Zeus e seus irmãos chegarem ao poder. Atlas ficou ao lado dos titãs, lançando sua imensa força contra os jovens olimpianos. Diferente de Prometeu, que previu a vitória de Zeus e permaneceu neutro, Atlas lutou ferozmente ao lado de Cronos. Sua força o tornava um campeão temível no caos da guerra, uma força que nem mesmo os olimpianos podiam ignorar. Mas Zeus tinha aliados que mudaram o jogo. Os olimpianos libertaram os hecatônquiros, gigantes de 100 mãos, e os cíclopes, que forjaram armas imparáveis, raios para Zeus, um tridente para Poseidon e um elmo da escuridão para Hades. Contra tal poder, até os titãs mais poderosos começaram a desmoronar. Após uma década de batalha, os olimpianos venceram, e muitos titãs foram aprisionados em Tártaro, um abismo escuro guardado pelos hecatônquiros. Atlas, no entanto, enfrentou um destino diferente. Zeus viu sua força bruta como tanto uma ameaça quanto uma ferramenta. Enquanto Prometeu e Epimeteu foram poupados, e Menoécio foi derrubado, Atlas foi condenado a ficar para sempre na borda da terra, sustentando os céus. Isso não é apenas punição. Era um papel que só ele poderia cumprir. O céu que ele carregava não era um mero objeto, era a barreira entre os reinos divino e mortal. Sem Atlas, a ordem desmoronaria, e sua maldição tornou-se uma necessidade amarga para a sobrevivência do mundo. Quando Zeus condenou Atlas à sua tarefa eterna, ele não o escondeu como os outros titãs aprisionados. Em vez disso, Atlas foi colocado na borda oeste mais distante do mundo conhecido, um reino misterioso onde o sol se põe no mar todos os dias. Para os gregos, essa era a fronteira entre o familiar e o desconhecido, um lugar ligado à morte, à imortalidade e ao submundo. Aqui, Atlas ficava com os pés na terra e os ombros sob o céu, uma fronteira viva entre reinos. Mas algumas histórias adicionam outra camada ao seu exílio. Em certas tradições, Atlas não era apenas um prisioneiro. Ele também era um rei dessa terra distante, governando um reino de conhecimento, oculto e riquezas guardadas. Sua punição e seu poder se misturavam, tornando-o ao mesmo tempo um cativo e um soberano no fim do mundo. Essa ideia de Atlas como governante o conecta ao Jardim das Hespérides, um pomar mágico na borda oeste, onde cresciam maçãs douradas da imortalidade. Essas maçãs, um presente divino, eram guardadas por suas filhas, as Hespérides,
e muitas vezes por uma serpente chamada Ladon. O jardim tornou-se um símbolo do fascínio e do perigo do Oeste, um lugar onde heróis se aventuravam sob grande risco. Viajantes que alcançavam essa terra distante encontravam não apenas as Hespérides, mas o próprio Atlas, uma figura que poderia ser acolhedora ou hostil, dependendo da história. Ao colocar Atlas aqui, os gregos o tornaram um guardião de limites entre terra e céu, mortal e divino, conhecido e desconhecido. Seu papel não era apenas sofrer, mas permanecer como a fronteira da própria existência. A história de Atlas não para com sua punição. Mesmo enquanto sustentava os céus, heróis de mitos posteriores entraram em seu domínio, testando sua força e determinação. Um dos primeiros foi Perseu, o herói que matou Medusa, após decapitar a Górgona, cujo olhar podia transformar qualquer um em pedra. Perseu viajou para o oeste, mais longe do que a maioria dos mortais ousava, até chegar à terra de Atlas. Em algumas versões, Perseu buscou abrigo, pedindo hospitalidade sob o sagrado vínculo de hospedagem da Xênia. Mas Atlas, desconfiado de uma profecia de que um filho de Zeus roubaria as maçãs douradas, recusou-o. Irritado, Perseu revelou a cabeça de Medusa, e em um instante Atlas se transformou em pedra, sua forma massiva tornando-se as montanhas Atlas do norte da África, uma cordilheira que se estende por mais de 2.400 quilômetros, com picos que chegam a 4.167 metros de altura. Em outras versões, Atlas pediu para ver a cabeça, ansiando por libertação de seu fardo, e Perseu lhe concedeu misericórdia, transformando-o em pedra. De qualquer forma, a história gravou o sofrimento de Atlas na paisagem, sua forma petrificada sustentando o céu como uma cordilheira silenciosa. Outro herói, Heracles, trouxe um desafio diferente durante seu 11º trabalho: recuperar as maçãs douradas do Jardim das Hespérides. Sabendo da localização do pomar e de seus guardiões, as filhas de Atlas e a serpente Ladon, Heracles buscou a ajuda do Titã. Ele propôs um acordo. Atlas, que podia entrar no jardim livremente, pegaria as maçãs enquanto Heracles sustentava os céus em seu lugar. O herói se preparou tomando o peso do céu em seus ombros, um feito que testou até mesmo sua lendária força. Por um breve momento, Atlas estava livre, e ele retornou com a fruta dourada, mas não estava ansioso para retomar seu fardo. Ele ofereceu entregar as maçãs ele mesmo, sugerindo que Heracles continuasse segurando o céu. Percebendo o truque, Heracles concordou, mas pediu a Atlas que tomasse o peso de volta por um momento para ajustar seu manto. Quando Atlas ergueu os céus novamente, Heracles pegou as maçãs e partiu, deixando o Titã preso mais uma vez. Essa história revela um lado raro de Atlas, seu desejo por liberdade e um vislumbre de astúcia, embora no final, superado pela inteligência de Heracles. Além de sua imagem como um gigante sofredor, tradições posteriores retrataram Atlas como uma figura de sabedoria. Escritores como Diodoro Sículo, do 1º século antes da Era Comum, descreveram-no como o primeiro a estudar os céus, ensinando astronomia à humanidade. Faz sentido, se alguém conhecia o céu, era o Titã que o sustentava. Atlas, nessa visão, mapeou as estrelas, rastreou as estações e compartilhou o conhecimento cósmico, transformando sua punição em uma fonte de insight. Essa ideia o reformulou de um mero rebelde em um herói cultural, muito como Prometeu com o fogo. Muitos de seus filhos, como as Pleiades e Íades, tornaram-se constelações, conectando sua família aos céus que ele carregava. Estudar as estrelas, de certa forma, era estudar a própria história de Atlas, de todos os titãs. Atlas talvez seja o mais reconhecido hoje. Seu nome e imagem aparecem na arte, na literatura e até na geografia. No entanto, seu mito é frequentemente mal compreendido. Como mencionamos,
Fontes gregas antigas são claras. Atlas sustentava os céus, não a terra. Hesíodo e outros escritores antigos o descrevem como o pilar que separa o céu do solo. Mas na época romana e no Renascimento, isso mudou. Artistas o retrataram com um globo, a terra, nas costas, uma imagem marcante, mas incorreta, que pegou. Isso levou a coleções de mapas e cartas serem chamadas de Atlas, como se a geografia do mundo repousasse em seus ombros. O erro transformou Atlas em um símbolo universal de fardo, representando não apenas o dever cósmico, mas a luta humana contra probabilidades esmagadoras. Hoje, a maioria o imagina carregando a Terra, um equívoco que agora faz parte de seu legado duradouro. Então, Atlas permanece na borda do mundo, os céus pressionando-o pela eternidade. Ele é um titã da rebelião, um rei do oeste, um professor das estrelas e, acima de tudo, o portador de um peso impossível de erguer. Sua história fala conosco através do tempo, um lembrete de força no sofrimento, de resistência contra o impossível. Seja como um gigante punido ou um guia sábio, Atlas permanece como um monumento aos fardos que todos carregamos, sustentando para sempre o céu nas mais distantes extensões do mito e da imaginação.